Olá, pessoal! Hoje nós teremos uma aula aqui de equação do segundo grau. Iremos ver equação do segundo grau, desde seu conceito à resolução, certo? Começando então pelo conceito de equação do segundo grau. O que a gente entende por uma equação do segundo grau? Geralmente ela é representada, por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que os coeficientes a, b e c são números reais com a diferente de zero, certo? No entanto, temos alguns exemplos aqui a seguir, para estar vendo essa situação. No exemplo A, tenho 2x ao quadrado mais 4x mais 6 igual a zero, onde o coeficiente A, observe que é igual a 2, o coeficiente B é igual a 4, e o coeficiente C é igual a menos 6. O coeficiente C também é chamado de coeficiente independente da equação, certo? Na letra B, eu tenho aqui a equação x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. O coeficiente A igual a 1, quando não tem nada no coeficiente, significa ter 1. E o coeficiente B é igual a menos 5. Né? Então, você só considera o coeficiente numérico. O coeficiente C igual a mais 2. No exemplo C, eu tenho aqui o coeficiente A igual a 0,5. Né? O coeficiente B igual a 1, quando não tem nada, né? Significa... A parte literal x, quando não tem nenhum valor, significa que antecede a ele o valor 1. E o coeficiente C, que equivale a menos 1. São exemplos de equações e, por si só, equações completas. Então, falando um pouco de equação completa do segundo grau, quando todos os coeficientes são diferentes de zero. O que aconteceu nesse exemplo anterior aí, né? Nos exemplos anteriores, todos os coeficientes A, B e C são valores diferentes de zero. E assim, podemos concluir que A tem que ser diferente de zero, B tem que ser diferente de zero, C tem que ser diferente de zero, para que a equação do segundo grau seja completa. A equação incompleta, segundo grau, é classificada como incompleta quando o valor dos coeficientes B e C são iguais a zero. Isto é, B igual a zero e C igual a zero. Né? Vamos aqui ver alguns exemplos de equações incompletas para a gente estar assimilando. Observe aqui no exemplo A que a equação só tem o coeficiente A e o coeficiente C. Porque A igual a 2 e B igual a 0. Né? Então, se não tem o coeficiente B, imediatamente o coeficiente B é igual a 0. E C igual a menos 4. No exemplo B, eu tenho menos x ao quadrado mais 3x. A equação só tem o coeficiente A e B. Então, logo, C igual a 0. Então, A igual a menos 1, B igual a mais 3 e C igual a 0. No exemplo C, nós temos aqui, certo? X ao quadrado igual a 0. Ou seja, a equação só tem o coeficiente A. O coeficiente A, quando não tem nada no valor numérico dele, tem 1. Né? B igual a 0 e C igual a 0, porque esses coeficientes eles não estão escritos aqui, certo? Então é isso. A equação incompleta geralmente vai ter o coeficiente B e C um valor igual a 0, certo? Método de resolução de uma equação do segundo grau. O que a gente compreende esse método? Por exemplo, o método de solução para equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, ou seja, a equação do segundo grau que só tem o coeficiente a e c. Para resolver esse tipo de equação, na verdade, não precisa usar a fórmula básica, a gente pode estar usando uma outra situação. Vamos aqui colocar um exemplo para estar formalizando melhor. Encontre as raízes da equação 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Ou seja, essa equação ela só tem o coeficiente A e C. Ou seja, você pode estar usando o método da radiciação para assim estar encontrando a raiz dessa equação. Como e de que forma? Observe, se eu pegar 3x ao quadrado menos 27 igual a zero, esta é a equação que lá está sobrecitada. E aí eu passo esse 27 para cá, sinal trocado, fica o quê? 3x ao quadrado é igual a 27. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo, então vai ficar assim, x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3.
Logo, x ao quadrado é igual a 9. Transformando esse expoente em índice, nós vamos ter x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, logo, x é igual a mais ou menos 3. Logo, o conjunto de solução é menos 3 e mais 3, que corresponde às raízes desta equação que aí foi citada. Método de solução para a equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Olha, quando nós temos uma situação dessa, o que a gente aplica? A gente aplica primeiro o método para determinar possíveis soluções de uma equação com c igual a zero, consiste em utilizar a fatoração por evidência. Veja aí o que a gente faz nessa fatoração por evidência. Vamos pegar um exemplo para que a gente possa, assim, estar entendendo. Determine a solução da equação 5x ao quadrado menos 45 x igual a zero, ou seja, só tem um coeficiente a e b, certo? Pegando a equação, colocando em evidência o 5x e dividindo, né, o 45 por 5, olha como vai ficar. 5x igual a x menos 9 igual a zero. Pegando esse 5x aqui, olha, igualando a zero, vai ficar assim, 5x igual a zero. Bom, se 5 está multiplicando, ele passa a dividir no zero. Então, vai ficar 5 dividido por zero, que x, uma linha igual a zero. Pegando aqui x menos 9 igual a zero, igualando isso aqui a zero, forma uma equaçãozinha do primeiro grau. Passa 9 para lá, sinal trocado, que vai encontrar o valor de x duas linhas, que é igual a 9. Logo, a solução é igual a 0, né? E 9. Essa é a solução da equação. Então, toda equação do tipo A e B, do segundo grau, que só tem um coeficiente A e B, sendo do segundo grau, vai ter a primeira raiz sempre valendo 0 e a outra um número real qualquer, certo? Método de solução para equações completas. Ora, para vocês solucionar uma equação completa, geralmente utiliza-se do método de Bhaskara, ou também chamado de fórmula Bhaskara. Quem foi Bhaskara? Bhaskara nada menos foi um matemático indiano que, em sua homenagem, criou essa fórmula. Foi criada essa fórmula e em homenagem a ele. Certo? Então, qual é a fórmula Bhaskara que nós conhecemos? X é igual a menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor de a. Com delta valendo b ao quadrado, menos 4 valor de a, valor de c, certo? Então, essa fórmula ela é utilizada para resolver uma equação do segundo grau completa, onde a equação tenha todos os coeficientes a, b e c. Não que as demais anteriores que aí vimos não pode ser resolvida por Bhaskara. Então, nós temos lá outras maneiras de se resolver, mas pode também estar aplicando Bhaskara a elas, sem nenhum problema. Então, vamos lá. No exemplo que nós temos, determine a solução da equação x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Observe, note que os coeficientes da equação a é igual a 1, b é igual a menos 1 e c é igual a menos 12. Substituindo esses valores na fórmula Bhaskara, temos primeiro achar o valor do discriminante de delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 o valor de a vezes o valor de c. Substituindo, nós vamos ter menos 1, que é o valor de b, isso menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, né? E vezes o valor de c, que é menos 12. Menos 1 ao quadrado, esse menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. E menos 4 vezes 1, que dá menos 4 vezes menos 12, que vai dar mais 48. Somando 1 mais 48, delta é igual a 49. Bom, se delta é 49, vamos aqui, x é igual a menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta dividida por 2 o valor de a. Substituindo, teremos lá menos da fórmula, menos 1, mais ou menos, a raiz quadrada de 49 dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, logo, vai ficar da seguinte forma, menos vezes menos dá mais 1, mais ou menos, a raiz quadrada de 49, que é 7, né? Que é 7 vezes 7 dá 49. Então, mais ou menos 7. 2 vezes 1, que dá 2. Vamos lá, x uma linha. X uma linha vai ser 1 mais 7, que dá 8, dividido por 2, que é igual a 4.
E x duas linhas é 1 menos 7, né? Que vai dar menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, o conjunto de solução é menos 3 e mais 4. Uma particularidade, o número negativo sempre vem primeiro que o positivo. Tenha cuidado com isso, né? Para não alterar aqui dentro do conjunto de solução esses valores, certo? Condições de existência da existência da raiz de uma equação do segundo grau. Como é que isso acontece? Observe, no primeiro caso, nós temos a situação com delta maior que zero. A equação possui duas raízes reais diferentes, ou seja, vai ter x1 diferente de x2, certo? No segundo caso, quando eu tenho delta igual a zero, a equação possui duas raízes reais iguais, ou seja, x1 é igual a x2. Né? Tanto o x1 e o x2 são valores iguais. É tanto que no conjunto de solução, se eu quiser usar um só valor, posso usar sim, sem nenhum problema. E, aliás, preciso só usar um, né? Que não é, senão vai ficar redundância no conjunto de solução. No terceiro caso, quando delta é menor que zero. Quando eu falei lá em cima maior que zero, né? Falei de um número positivo. E aqui embaixo, quando eu falei que é menor que zero, estou falando de um número negativo no valor de delta. Certo? Então, a equação, quando for menor que zero o valor de delta, der um valor menor que delta, delta um valor menor que zero, logo a equação não admite raízes reais. Ou seja, não possui solução no conjunto dos números reais. Né? Porque só vai ter solução em um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, que vocês estudarão posteriormente, né? Isso aí, certo? Então, no entanto, são essas as condições, as três condições de existência da equação de uma raiz do segundo grau, né? Da raiz de uma equação do segundo grau. Essas são as três condições de sua existência. No mais, era isso, né? Eu queria dar um recado.